Mais uma vez, segunda-feira, nós aqui, né, dia de live, hoje uma segunda, né, tranquila, calma. Tivemos alguns acontecimentos hoje na cidade, alguns bons, alguns ruins, né, menos bons, né, falar assim. Tivemos aí várias pessoas que nos procuraram, dia de live o pessoal procura para saber, para assistir, para entrar, para curtir. Então, a nossa live está sendo muito bem assistida, né, e propagada. A última teve uma repercussão muito boa. Hoje o assunto também é muito bom. Os assuntos são todos direcionados aos nossos projetos. Então, se a gente está falando do assunto, é porque já existe um projeto para esse assunto. Então, hoje nós tivemos aí um pequeno contratempo em nossa live, né? Vamos abrir uma aspas aqui. Nosso convidado de hoje seria o Rolenberg Monteiro, o Rolão, para quem mais conhece. Parceiro hoje na cidade. Ele viria aqui falar um pouco sobre a criança e o adolescente, mas ele teve um probleminha e não pôde vir. Então, ele mandou aí uma notazinha que eu vou ler agora, tá? Direcionada a Márcio Farmácia, de Rolenberg Monteiro. Como as decisões tomadas pelo Conselho Tutelar são de um colegiado e a agenda de compromisso de cada conselheiro é diferente, achei melhor prorrogar a data da live para que mais conselheiros também consigam participar e contribuir ainda mais, cada um com sua experiência para enriquecer mais a nossa live. Muito obrigado, Rolenberg Monteiro. Até breve. Obrigado, Rolenberg. Obrigado aí por ter mandado essa nota, né, justificando aí esse problema que nós tivemos, né? Mas como a gente sempre dá um jeitinho, né? Graças a Deus temos muitos amigos aí interessados em participar do nosso projeto. Nós temos hoje aí mais uma vez a nossa amiga Calu Moraes, uma parceiraça nossa. Para quem assistiu a semana passada, já viu a Calu dando um espetáculo aqui. Hoje ela vai falar mais, né? Hoje é só eu e ela, então a gente vai ter o tempo praticamente para nós dois meses explanarmos essa situação. Calu, para quem não conhece, já está aqui na cidade há muito tempo. Ela é pós-graduada em Direito Processual, Civil e Execução no Processo Civil. Ela é criadora, né, co-criadora do primeiro Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. Reside na cidade desde 87, faz 22 anos que ela está aqui no Tribunal de Justiça. Então não é de hoje que ela está na cidade. Ela atua na cidade desde a fundação do Fórum. Quando fundou o Fórum aqui, ela já veio e está lá até hoje, né? Ajudando, auxiliando e fazendo os projetos. Essa criação, né, do Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente é um projeto que a Calu vai falar depois, é um projeto que ela tem intenção de que continue, né, seja reaberta essa discussão. É uma discussão muito pertinente, né, impactante e interessante. Então é muito bom para o futuro dos nossos jovens. A gente tem que pensar. Uma cidade que não pensa no seu jovem, na sua criança, ela não tem futuro, tá? O futuro é muito ruim normalmente. Então vamos trabalhar os nossos jovens, nossas crianças aí, deixar a nossa cidade com um futuro maravilhoso. Calu vai entrar daqui a pouquinho. Eu queria aí fazer um minutinho. Oi, Itamar, boa noite, meu irmão. Aí o pessoal já chegando aí, ó. Vamos aí, vamos multiplicar essa live nossa aí para o pessoal vir aí com a gente hoje, escutar um pouco aí sobre criança e adolescente, sobre o nosso futuro. Quando a gente fala de criança e adolescente, nós estamos falando do nosso futuro, do futuro da nossa cidade. Então, não é só esse assunto, isso gera, né, muita coisa futura, envolvendo aí cultura, lazer, turismo, saúde, educação, segurança principalmente. Nossa cidade tem alguns probleminhas aí com jovens, se Deus quiser a gente vai conseguir aí resolver em futuro breve.
Então, vamos escutar, vamos opinar, vamos perguntar. A Calu está aí para responder. O que eu puder também estou aqui para responder. Nossos advogados também estão aí online. Doutor Edson com certeza vai estar aí online daqui a pouco. Boa noite, minha amiga. Tudo bem, Kelly Giroto? Beijo, dá um beijo na nossa gatona aí por mim. Franciane Marques, Fogassa, mais uma vez, entrando aqui com a gente, participando da live. É bastante gente, tá? O pessoal tem ajudado assistindo. Quem assiste a live ajuda a gente. Né? Propaga e acaba ajudando. Então, nós tivemos aí hoje, como eu disse, aí, ó, uma visita aí, ó, do exterior. Grande Luiz Mister, né, lá de Orlando, mandando um abraço aqui, diretamente da Flórida. Valeu, Mister, um abraço. Grande amigo nosso aí nos Estados Unidos, entendeu? Já já você vai estar voltando para cá. O Brasil vai estar melhor que os Estados Unidos em breve. Quero você aqui com a gente na nossa cidade, nos ajudando. Um grande conhecedor de turismo. Então venha para Salto. Volte para cá para ajudar a gente. Então o que eu queria falar aí hoje, estou até meio chateado com isso. Uma notícia que a gente recebeu hoje durante o dia. Uma pessoa muito querida, não só minha, como acredito que de muitas pessoas da cidade. Era uma pessoa que era de extrema felicidade o tempo todo, onde você via, sempre estava sorrindo, sempre estava feliz, independente das situações né, que se passam na vida, das dificuldades, ele sempre estava lá sorrindo, né, e dando apoio, brincando e conversando. Um grande amigo do meu pai, meu falecido pai, tá? A gente está falando aí do José Luiz, né, mais conhecido como Cagão, gordão, cada um gostava de chamar ele de um jeito. Hoje ele faleceu, tá? Foi fazer lá uma visita para o nosso pai, tá? Então que a família se sinta abraçada, tá? Com as nossas condolências e vamos orar. Eu falo sempre para as famílias é isso: vamos orar e vamos trabalhar. Cada um tem seu tempo, tem sua missão. A missão dele veio para cá, cumpriu, com glórias. Foi uma pessoa que deixou muita alegria aqui na terra. Vamos aproveitar isso. O resto deixa para Deus que ele resolve, tá? Um abraço a todos da família, Dena, Deli, né, Alemão, todo mundo aí que é parceiro nosso, amigão, e vamos ter força, que as coisas são assim mesmo. Infelizmente a vida só leva a esse caminho. Deus abençoe a todos. Vamos lá? Calu, vou entrar aí para já dar uma boa noite, pessoal. Oi, pessoal, boa noite. E aí, Calu, boa noite, tudo bem? Mais uma vez, um prazer recebê-la aqui, tá? Seja bem-vinda. Vamos lá, se apresenta aí e dá uma boa noite para a galera. É um prazer, gratidão novamente eu aqui, né? Confesso que eu não esperava estar aqui de novo, mas eu fico muito feliz, muito contente, que é um assunto que eu sou também apaixonada, né? Atualmente eu atuo aqui no Fórum de Salto de Pirapora como oficial de justiça, né? Mas eu iniciei em 2007 aqui como uma escrevente, eu trabalhava lá no fórum e chegou num período em que eu fui trabalhar justamente na área da infância e juventude, e trabalhei tanto com as crianças em situação de risco, quanto com os adolescentes em situação de ato infracional e de diversas formas. Eu acabei estreitando um laço, uma união com a juíza da época, né? E tenho até muita saudade do tempo. E a gente acabou desenvolvendo junto aqui um trabalho muito bacana, né? Na época o fórum estava chegando, o Conselho Tutelar estava começando, né? Tinha poucos anos e muitos escorregões e muita coisa ainda por acontecer no nosso município. E aí nós desenvolvemos um super trabalho. Foi muito bom. E aí a gente acabou desenvolvendo um trabalho muito bacana, que foi
o Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente, né? Nós fizemos com base em um fórum criado pelo nada mais, nada menos que um dos autores do Estatuto da Criança e do Adolescente, Dr. Cury. E ele nos deu a direção, nos orientou como fazer esse fórum e tal, e nós fizemos aqui na cidade. Por um tempo nós atuamos aí numa rede de conversas, de debates, nós trouxemos muitos benefícios para a cidade na época. Mas sempre tem algum percalço, a gente às vezes é pedra no sapato de alguém e acaba não agradando, e muitos... Quando a gente cobra muito alguém, né, a gente acaba sendo chato. E por outras e diversas dificuldades de estrutura, né, porque o tribunal não direciona uma verba, alguma coisa, né? Para isso, a gente estava fazendo um trabalho totalmente voluntário, graciosamente, e tivemos bastante apoio de diversas entidades da época, né? Mas, por vários motivos, a gente suspendeu e está até hoje suspenso esse trabalho. E assim, eu confesso, Márcio, que eu tenho muita vontade que ele se retome, porque é uma rede de debates dos direitos da criança e do adolescente focados numa prevenção em relação a problemas de violência e a criminalidade que acaba atingindo muito os nossos adolescentes, né? Então a gente pode falar... Importantíssimo, de voltar, sim, não, Carlos? Vamos voltar. No futuro próximo aí, a gente poder trabalhar junto nessa ideia, né, para que se desenvolva. Porque é o que eu falei, né? Uma cidade que não pensa no seu jovem ou na sua criança, ele acaba não tendo um futuro bom, né? Então, se a gente conseguir trabalhar esse jovem, né, se é criança, adolescente, para que se transforme num adulto bom, evita-se muitos problemas, né? Desde saúde até educação, até segurança. Então, se diminui a incidência de vários problemas aí que contém na cidade, né? Sim. E assim, eu acompanhei a evolução das cidades, sabe? Porque eu estou aqui desde o tempo que eu era um adolescente, né? Desde que eu era um pouco tempo isso aí, pô. Desde que eu era criança, na verdade, né? E aí eu acompanhei, sempre tive interesse, né? Eu até lembrei com o Guilherme que eu comecei meu trabalho com adolescentes quando eu era uma adolescente. A gente fundou uma associação aqui no nosso bairro da Juventude Ativa de Quintas, né? Era uma associação que a gente fez com os jovens daqui e a gente fazia reuniões, né? Fazia diversas coisas aqui a gente até limpava o bairro, fazia várias coisas assim, botando os jovens para nós mesmos jovens, envolvendo os jovens para uma ação comunitária, e era muito gostoso. E aí e depois, né, fui estudar fora, tá? Voltei apaixonada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi uma das minhas especialidades na faculdade, porque é tão legal que esse ano o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos, olha só. E nesse... Eu fiz o comentário a semana passada. São 3 décadas de Estatuto da Criança e do Adolescente. Teve uma grande evolução, sabe, no nosso país, né, em relação aos direitos da criança e do adolescente, e a nossa cidade também teve uma grande evolução, que hoje tem uma rede interligada de diversos setores, né, e, inclusive o Poder Judiciário, Promotoria de Justiça, alguns órgãos, vários, né, órgãos de atendimento da infância e da juventude, uma evolução, assim, do nosso Conselho Tutelar, né? Tem uma atuação bem intensa do Conselho Municipal, de tudo. Existe muita gente de boa vontade, muita coisa cresceu, mas está muito longe da perfeição ainda. Não se atinge a perfeição tão facilmente, né?
Tá longe, porque aí vem as coisas para regulamentar, vem as leis, vem, sabe, uma grande evolução, só que ainda a mentalidade das pessoas ainda está um pouco presa aos conceitos antigos, né? E aí a gente precisa pensar de uma forma também de não só de atendimento à criança e ao adolescente que estão sofrendo a violência, que estão sendo envolvidas na criminalidade, né? Assim, assustadora a quantidade de adolescentes infratores em Salto de Pirapora. Muito grande. É exorbitante. É exorbitante. Cria esse problema, né? Que a gente tem de saúde, né? Sobrecarga no sistema de saúde, temos problemas de sobrecarga no sistema educacional, ou fuga até, né? No sistema educacional. A sobrecarga do sistema jurídico, né? Da delegacia, de tudo. Então, tudo sobrecarrega e cria-se, com isso, despesas que poderiam estar sendo, né, usadas na cultura, na educação, em outras áreas, melhorando, para não se ter esse problema, não ter essa despesa. Então, está girando a bola de neve ao contrário, né? A bola de neve está subindo a montanha, né? Em vez de descer. Provavelmente a melhor forma de se evitar que chegue nesse pico é ter antes uma cultura, né? Porque a gente é cultural do país, né? A gente tem uma cultura educacional violenta, né? E é isso que a gente estava transmitindo para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos jovens. E nós estamos em mudança, nós estamos em transição, né? 30 anos é pouco para começar a entrar na mentalidade das pessoas, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um marco grandioso em relação à legislação, né? Mas ainda hoje as pessoas não conseguem conceber o Estatuto da Criança e do Adolescente, as pessoas não conseguem, não mudou a mentalidade do que é adolescente e do que é menor, sabe? Porque sempre as pessoas só pensam na parte da punição, né? Porque só pensam no ato infracional, né? O crime, o moleque bandido, o moleque que é traficante, o moleque... Ninguém olha aqui no antes de... Tá bom, tudo bem, ele tem tudo isso, por quê? Porque ele chegou a esse ponto. Porque ele chegou... Não adianta a gente só pensar em punição e criminalização e socorrer a criança que sofreu a violência. É importante, preciso, na verdade, mudar a nossa cultura anterior a isso, né? Como a gente concebe os adolescentes? Como a gente concebe as crianças? O que a gente tem a oferecer, a gente como poder público, o que a gente tem a oferecer aos jovens que seja mais atrativo do que os traficantes ou a criminalidade? Porque cada um trabalha... Você tem que mudar o pensamento, né? Para que não tenha, né? A concorrência acaba sendo meio desleal, porque o que a gente tem a oferecer é muito menos atrativo, né? Não chegou na hora da gente pensar, bom, se a gente tiver algo que seja mais interessante e mais atrativo, a gente vai atrair os jovens. Agora a gente fica só... O foco é que é errado, sabe? Eu entendi, assim, com essas... Depois de 44 anos de vida, eu entendi que assim, o foco a gente põe no lugar errado, porque a gente vai no foco de combate à violência, combate ao menor infrator, combate ao tráfico, combate... E o que a gente está ofertando? Então, eu acredito muito, isso é uma opinião pessoal, de que é importante investir em algo que seja atrativo. Então, ao invés de combater, é a favor. Então, a favor da criança e do adolescente. A favor de uma cultura atrativa, legal, bacana, né? Então, isso... Nós temos, inclusive, uma pergunta aqui, Carlos, sobre isso. Uhum. O Edson Rubens, ó. Aí, ó. Vai investir na cultura para os jovens, é justamente o que eu também... Está falando, É justamente o que eu entendo. Eu acredito que a gente se afinize muito com essa opinião, né, Márcio? Sim.
investir aqui numa cultura, né? A gente tem profissionais maravilhosos do Salto de Pirapora que gostam muito de trabalhar com os jovens com algumas atividades, as atividades físicas, né? A gente tem um pessoal que quer bastante trabalhar, mas teria que ter uma estrutura, né? Eu vou dar um exemplo. Criado, né? Uma estrutura que funcione realmente. Porque é um exemplo do que eu vivo. Eu sou capoeira, né? Meu marido ensina capoeira, a gente é capoeira há muito tempo e a gente já desenvolve trabalhos voluntários com as crianças e adolescentes há muitos e muitos anos também. Perdi as contas já, de anos que a gente desenvolve esse trabalho. E aí, as crianças, às vezes, não têm o acesso, a gente sempre está garimpando o lugar. E a gente agora tem um lugar, mas aí a gente vai fazer um evento, um batizado para dar uma graduação para a criança, a gente tem que tirar do nosso bolso para dar uma camiseta, um cordão. Então, essas estruturas são interessantes, que se incentive a criança justamente... mecanismo, né? Cria esse mecanismo para que a coisa rode realmente e funcione, né? Porque senão acaba não funcionando. E valoriza, interessante. Valorizar quem trabalha. Se não der alguma coisa que já seja atrativo, não consegue fazer rodar. Então você tem que oferecer melhor do que o outro está oferecendo. Para que se venha, para que se fique do seu lado, para que se mantenha ali também, né? Não é só fazer, tem que se manter, né? Você faz um evento durante uma semana é uma coisa, na outra semana é outra, na outra semana é outra, e assim você tem que ir mantendo tudo isso, né? Não fazer uma vez só não adianta. Não, é como uma plantinha, né? A gente tem que pôr lá a sementinha e tá regando, tirando os matinhos, né? E ver ela crescer. Colher o fruto lá na frente. Isso, e dar frutos lá na frente. E continuar cuidando desses frutos que vão dar frutos e que vão dar frutos. É isso que é importante também, né? Então, Calu, você também me falasse, a partir do poder público, a gente consegue apoio, né, incentivo, através do Estado, da Federação, da União, para projetos direcionados a essa área, não? Sim. Existe, já existem, na verdade, já existem as verbas, né? Já existem. Isso eu acho que é o pessoal do executivo que deve saber melhor, do legislativo, mas já existe possibilidades das secretarias que podem atuar em conjunto, porque não existe uma coisa só. Eu acredito que exista uma rede, né? Como se fosse uma teia, onde as diversas secretarias trabalham em prol do município. Então, a cultura, a educação, o esporte, todos estão interligados com o interesse da criança e do adolescente. Todos são interligados, né? E aí existe também um conselho municipal, existem as redes de apoio, existe muita estrutura. O que do governo e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina, né, que é a obrigação da família e do poder, né, da sociedade e do poder público zelar pela criança e do adolescente e promover com que ações para que os direitos da criança e do adolescente sejam preservados, né? E existe sim toda a possibilidade, mas o que eu sinto que possa melhorar ainda mais é justamente uma retomada de um centro, um debate, tá? Mas não só debate, porque ficar só debatendo, só ficar no papel, na conversa, no blá blá blá, sabe? Não é só Márcio, assim, se uma coisa que eu tenho é franqueza. Então, ficar só no blá blá blá, na minha opinião, francamente, eu vou dizer que é só perda de tempo, é só para inglês ver. O que a gente precisa ter, sim, uma união efetiva. Existe já uma rede no município de atendimento que funciona muito legal.
E agora o Conselho Tutelar está começando a conseguir a implantar utilizar um sistema onde alimenta os dados de todos os casos que são denunciados. Com isso a gente faz parte de uma estatística onde a gente pode mostrar para o Estado e para o governo federal que existe uma demanda. E mas aí tem que ter tudo comprovadinho. Agora que o Conselho Tutelar está começando a utilizar esse sistema, em que ele vai fazer parte dessa estatística, vai mostrar tudo que ocorre no município. Tá? E aí os governos de esferas superiores vão ter esse conhecimento, entender a nossa demanda. Então, eles vão sim olhar para a gente e reservar uma verba, destinar uma estrutura melhor para que o município consiga também desenvolver de uma maneira melhor todo o seu trabalho. Né? Bacana isso. É o que eu falo sempre, a gente normalmente, a equipe ela faz o quê? Ela procura o projeto, a gente fala que a gente fala pouco, né? A gente fala pouco porque normalmente a gente faz o inverso, a gente faz o caminho inverso. A gente acha o projeto. Então, achou o projeto, aí a gente estuda se esse projeto se encaixa na nossa necessidade municipal. E aí faz o trabalho dentro do município para que se adeque esse projeto à nossa necessidade. Então, vamos achar primeiro, não adianta a gente ficar conversando, aí depois vamos resolver, depois ir atrás do projeto. Ah, não existe, putz, então volta para trás de novo. Então vamos achar o projeto. Nós temos um projeto lá que vai incentivar a criança e adolescente a participar mais da escola, a ter mais participação dentro do bairro, através de N coisas. Então, a gente descobre esse projeto, traz para o município e desenvolve. Cria-se, né, um mecanismo para se desenvolver isso. Então, eu acho que o que falta hoje é isso aí, né, direcionamento. Já está com o projeto em mãos, né, e não criar um projeto para 2, 3, 4 anos, para depois ir atrás. Então, fica muito demorado demais, né? Copia dos que já estão dando certo, né? Ou pega alguns projetos que já existam, né? E os próprios projetos que já existam e incentivá-los a cada vez melhorar, né? Então, porque o Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente, por exemplo, a gente sentava, conversava, aí a gente trazia autoridades, né? Vieram muitas autoridades que vinham trazer muita coisa para a gente. O que a gente aprendeu? A gente aprendia e já falava, olha, aí o pessoal da educação já aplicava, o pessoal da saúde já aplicava, o pessoal do próprio Poder Judiciário aplicava. Então, a gente vai aplicando. Então, são debates, né? Eu acredito que esse projeto seja muito efetivo também, porque são debates onde até os líderes religiosos participavam, toda a comunidade. Então, aí isso debate com todo mundo, ideias, filtra-se as ideias, trazem pessoas que já fizeram e que deu certo, e a gente pega e começa a aplicar, envolvendo toda a comunidade, envolvendo as famílias, envolvendo as religiosidades, envolvendo o poder público nas 3 esferas. Tudo num conjunto, uma rede, falando das mesmas coisas, da mesma língua, né? Das associações. Igual, né? Oi. Conversando igual para poder chegar num fim, né? Num comum. O Guilherme está dizendo aqui, ó, tem mais pergunta aqui. Vamos abrir aqui. Vai lá, fala aí, manda. A Franciane Marques, né? Ela queria saber se agora vai ser implantado o CREAS na cidade para ajudar a atender casos complexos de crianças e adolescentes. Sim. Eu vou responder primeiro, depois você responde, Calu, porque é um quadro que a gente já falou na última live, a criação do CREAS. Nós temos o CRAS, mas não temos o CREAS, né? Então a gente já viu durante a semana, funcionamento, temos aí as parcerias já para a criação do CREAS, já de início aí, né? O quanto antes já ser criado o CREAS para apoio do CRAS aí.
Então Porque agora já você tem pode a falar com mais disponibilidade da consistência. lei. A lei já tem a disponibilidade da lei, a disponibilidade normativa para a criação do CREAS no município. Aí Então, a isso vai ser questão é fácil. mais com o executivo, né? Tendo o apoio do executivo, né? Ele com certeza facilita muito, né? Então É uma vem ação do as coisas executivo. mais facilmente quando você tem o executivo aí parceiro, né? Tem mais alguma aí, Sim. Guilherme? Tem mais uma lá, tá indo mais uma perguntinha lá. Guilherme vai pôr para nós. Marquinhos Fogaça, em uma situação onde atualmente as crianças se aproveitam do Conselho Tutelar, como você resolveria o ataque histérico de filhos no meio de uma loja, já que é proibido dar palmadas? Essa eu posso É, responder? eu vou deixar você responder, depois eu faço um complemento meu, tá? Mas responde você primeiro essa, Carol. Assim, essa questão é muito, muito delicada, mas não é, as crianças não se aproveitam do Conselho Tutelar. Assim, o Conselho Tutelar, ele é só um órgão, ele é só não, ele é tudo isso, um órgão que ele é designado pela lei para que ele faça a tutela. O que é a tutela? É a proteção dos direitos da criança e do adolescente, tá? Aí a questão da palmada, o que é? Vamos lá. Existe uma nova lei, né, que as crianças têm o direito de ter uma educação livre de violência, tá? Então, a palmada estaria inclusa numa violência. Então, o que acontece? Por que acontece isso? Eu tenho 4 filhos, então imagina histerias em vários lugares que eu já passei. Né? O que acontece? Por que a gente não consegue lidar com uma criança com um ataque histérico? Porque a gente não teve uma educação para lidar com isso. Porque na nossa época, se a gente desse um ataque histérico, a gente tomava um tabefe na boca. A gente levava uma surra no mercado. Um ou vários, né? Ou vários. Era vários. Aí chegava em casa, então a gente nem pensava em fazer um ataque. Se tivesse um ataque, quebrava os dentes, sei lá. Aí, o que acontece? Essa nova lei, ela é, na verdade, educativa para nós. Ela tem um cunho educativo, ela não tem nenhuma punição, ela não tem um cunho punitivo, tá? Ela só vai trazer uma consciência de que existe possibilidade de se negociar com a criança, de conversar com a criança. É que a gente não aprendeu, a gente não tinha conversa, né? Criança nem tinha o que querer, né? Não tinha nem o que querer, criança não tem nem o que querer, não tem nem o que falar. Criança não era nem gente antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, aí o que acontece? A gente tem realmente dificuldades, né? Mas o que pode ser feito? Acalmar a criança. Você pode pegar a criança, você não pode sair dando tabefe na criança, mas você pode segurar ela com firmeza e contê-la e olhar nos olhos dela, abaixar na altura dela e olhar nos olhos dela e vamos conversar e negociar. E mostrar que você põe os limites, porque o limite, ele não precisa ser colocado com palmadas. A autoridade, ela é de uma forma mais em relação à conexão que você tem com o seu filho, é muito mais proporcional ao tipo de conexão que você tem com o seu filho do que com o tipo de brutalidade que você vive, que você incide em relação ao seu filho, né? Isso daí eu falo sempre para os pais, né, que vão conversar comigo, às vezes criança, pai tem mania de falar, mas a criança é nervosa, né? Não tem, o que acontece? O estresse momentâneo, duradouro, né? Então tem vários estágios. Tudo é educação. Às vezes a criança faz porque, eu falo sempre, a criança é mais esperta, vamos falar assim, não inteligente, né, mas esperta do que 2 adultos, o pai e a mãe. Porque ela usa de estratégia, né, para conseguir alguma coisa. Então, se você, ela quer uma boneca, ela chora, você dá a boneca.
Ah, ela quer um doce. Ela chora, você dá o doce. Aí a hora que ela está no mercado, ela vai pedir alguma coisa, você não dá, ela vai chorar. Ela aprendeu esse mecanismo, né, de barganha, que é o choro. Então o culpado, eu falo, né? Às vezes a pessoa fica brava comigo. Muitas vezes não é a criança, é o pai, é a mãe. Não A adianta maioria. bater. Se bater, viu? Ah, bater para. Pode até parar, ou até piorar, sei lá, né? Tem muita criança revoltada hoje por causa disso. É errado, infelizmente. A criança fazer isso é chato pro pai e pra mãe, mas o culpado às vezes é o próprio pai e a mãe. Infelizmente a gente tem que falar a verdade. Tem criança que realmente é muito chata e tem pai que às vezes deixa a criança fazer. Aí na hora que não é para fazer, ele vai fazer. Que para ele é mecanismo de troca. Entendeu? Não é isso, Galo? Exatamente. E aí o tipo de barganha que se faz com a criança, o tipo de negociação, normalmente você faz assim que eu te dou tal coisa. A gente faz isso. E aí, e não é assim. Na verdade, a gente faz isso porque é a única coisa que é o meu recurso que a gente tem. Então, O assim, facilitador, né? é que a gente também não tem mecanismos, né? Mas hoje em dia existem bastante pessoas, educadores, psicopedagogas e pedagogos que dão dicas interessantes de conversa e negociação com a criança que a gente acha na internet. Mas claro que a gente tem que achar um profissional que seja, né, legal, adequado. Mas o que acontece? Na verdade, assim, é como se fosse culpa, mas eu não gosto da palavra culpa, né? Como eu trabalho muito com o desenvolvimento humano, eu gosto de falar da responsabilidade e da questão de não sabemos o que fazer. A gente não sabe. E a gente está numa fase de transição. Porque, de repente, a gente não gostava de apanhar. Mas a gente não aprendeu de outro jeito. Então, a gente começa a repetir com os nossos filhos aquilo que a gente recebeu. Porém, a gente não sabe. Então, não existe uma cultura de educação emocional. Quando a gente tinha uma situação de nervosismo, uma birra, a criança tem um ataque histérico, uma birra, né? A criança está com raiva porque você falou não. Só que alguma vez você já falou com a criança, olhando nos olhos dela, olha, isso que você está sentindo é raiva. A raiva, a gente consegue modificar assim, aí dá uma possibilidade, né? Tem até uns desenhinhos, tá? Tipo Daniel o Tigre, é um desenho que eu uso muito para minha filha, que ele explica várias situações com inteligência emocional para crianças. Então a criança está com birra, está com raiva, conversa, explica para ela que aquilo que ela está sentindo é raiva e que ela tem todo o direito de ter raiva, mas isso não dá o direito dela fazer aquela situação que está expondo, fazendo passar vergonha. Ela vai entender. A criança é mais inteligente que a gente. A gente é que não teve educação emocional. A gente não sabe nem o que a gente faz com nossa. Fica com medo, né? Fica com medo de falar. Ah, não, eu vou magoar. O conselho tutelar vai me prender. Não existe nem isso, né? Mas tá bom, né? Nós não sabemos entender. Tem esse mito de que o conselho tutelar vai prender o pai e a mãe. Então, como lidar com o adolescente se aproveita do acesso à informação, ameaçando denunciar os pais para o conselho tutelar? Tá, ameaçando a denunciar os pais do quê? Os pais estão cometendo ato de violência que seja passível de uma punição? Não, então, uma palmada. A gente tá querendo falar. Você dá uma palmadinha que a gente estava falando. Você dá uma palmada e a criança vai falar, eu vou para o conselho tutelar denunciar você. Eu já vi acontecer essa situação. Eu estou falando que eu já vi. Eu vi na minha frente acontecer isso e na hora eu dei a dura. Não deixei para depois, não, porque eu não costumo deixar também para depois, não. Então, e aí o adolescente está falando que a ameaça do pai a denunciar o pai do limite que ele está dando. O pai é que não está sabendo qual que é o funcionamento do conselho tutelar e qual que é o funcionamento da educação dele. A maioria dos pais não sabem. Eu até aconselharia os pais a abrirem aí o ECA, entendeu?
Tudo que tiver informação, isso que nem hoje, uma live dessa aqui é muito informativa, não é uma live festiva, nada, mas é informativa ao extremo, porque tem É, muito pai que sofre com isso. Pai, mãe, eu vejo muita mãe sofrer com isso, eu constantemente. E o- essa mania de criança nervosa, não existe criança nervosa, põe pra correr, fica dentro do quarto trancado o dia inteiro, não estressa tem. mesmo, qualquer um, né? Se for um gato dentro de um quarto trancado, ele vai, no final do dia, ele tá louco. A Eu quero gente da fica criança, trancado né? o dia inteiro, a gente tá No nosso louco. tempo, nós ficava estressado porque saía cedo, corria no pasto o dia inteiro. Ficava correndo pra cima, lá, sobe árvore, desce de árvore, joga pedra, corre atrás de cachorro. Aí chegava no final do dia, tomava um banho e dormia, porque não estava morto, cansado. Hoje não. Eles ficam deitados no celular o dia todo. E aí, chega no Uhum. final do dia, eles não querem dormir 10 horas da noite, 9 horas da noite. Não, Casa é mas eu 2, 3 horas da manhã no celular. ainda complementando essa resposta desse, provavelmente é um pai de um adolescente, não é? Então o adolescente se vale da informação, que é informação, começa por aí. Aí, para ameaçar o pai de denunciar para o conselho tutelar, tá? O pai está surrando ele, o pai está expondo ele a perigo, porque o conselho tutelar, primeiro, o que ele faz? Ele recebe as denúncias de maus tratos de que os direitos da criança estão sendo violados. É para isso que o Conselho Tutelar serve. Né? Ele vai receber as denúncias dos maus tratos e vai encaminhar, então, por poder fazer os encaminhamentos nos casos de necessidade, né, de auxílio à criança, ao adolescente, que são vítimas da violência, e vai mandar para o Poder Judiciário ou para a delegacia de polícia, o que for pertinente para ele fazer, tá? Aí o adolescente pega e fala, eu vou te denunciar para o conselho. Aí o pai tem que saber para que serve o conselho. Então vai dizer, tá, então vai lá e me denuncia. É só isso, só responder isso, vai lá e denuncia. Você sabe? Então, vamos deixar aí, deixa eu só falando, Guilherme, enquanto estiver acertando aí com a Calu. Então, continuando lá o que a Calu estava falando, é lógico que toda violência não é boa. A gente tem que respeitar o direito da criança, do adolescente, mas tem que impor limites, tá? O limite tem que ser colocado, eu demorei para aprender isso, como a Calu falou, a gente não tinha esse hábito, né? Não crescemos com esse hábito, então tivemos que aprender durante a nossa vida agora, né? E vamos tentar Oi? disseminar isso para que isso cresça, desenvolva e as pessoas aprendam a lidar com a criança e o adolescente. Aí Calu voltou, dá um oi aí, Calu. Oi? Oi? Aí, grande Calu, voltou. Eu não sei se Ei. vocês ouviram. Não sei se eu Não, fiquei falando aqui. não, ouviu tudo. É que cortou os nossos áudios, mas na live apareceu normal, o pessoal estava Não escutando. apareceu? Eu respondi aquela pergunta, né, do adolescente. Então, tá vindo mais uma pergunta, eu só complementei lá, que eu falei que queria complementar o que você tinha falado, com alguma coisa a respeito dessa violência, né, durante toda essa vivência que eu tive aí, né, de comércio, convivência com pais, crianças, jovens, então que a gente aprendeu, na realidade, que é o que você falou, nós não tivemos essa educação lá atrás, então a gente teve que aprender por si e vir contornando, errando, acertando, e hoje estamos, né, não perfeitos, mas estamos muito melhores aí nesse quesito. Então, o que eu falo para os pais é o quê? Colocar limites, né, trabalhar os limites, conversar e dar atividades, né? A melhor coisa é a terapia ocupacional. Cabeça vazia, você sabe, é complicado, principalmente para jovem e adolescente. Não pode ter cabeça vazia, tem que estar ocupado o tempo todo, senão começa a pensar em coisa ruim, coisa errada. Né? O ser humano, infelizmente, ele tem essa facilidade de pensar na coisa ruim primeiro do que na coisa boa. Né? Parece que o bom dá mais trabalho, não sei, não é que dá mais trabalho, tem menos atrativo, é o que a gente falou. Né? A gente tem que começar a dar coisas ali que atraiam ele para o nosso lado, que traga de volta para o nosso colo. Porque antigamente o atrativo nosso era o colo, né? A gente adorava o colo da mãe, né? Hoje quase não dá tempo, né? Pai trabalha, mãe trabalha, vida corrida, né? Então acaba dando esse problema. Põe aí, Guilherme, essa próxima pergunta é pra gente ver
O que vem para nós aí? Esse daí já foi respondida. É do CREAS, né? A gente vai, com certeza, vai criar o CREAS. Qualquer outro aqui. Aqui a gente perdeu a sequência daí ali naquela falha técnica que nós tivemos. Sim. Eu acredito que essa seja uma afirmação e ela condiz com a realidade. Ó. Tem aumentado muito o caso de violência dentro de casa. Crianças têm sofrido todos os tipos de violência nessa pandemia. Não só nessa pandemia, né? É que antes da pandemia, todo mundo saía, trabalhava, descontava o seu estresse, ou trabalhava, ou saía da rolê, e tinha atividade, né? E descontava o seu estresse fora, né? Ou vinha com estresse, tinha menos tempo para aumentar a violência. Mas estudos, estatísticas de órgãos bem confiáveis indicam que aumentou próximo de 30% o número de violência contra a criança, de violência doméstica contra a criança. A violência doméstica em si, né? Inclusive contra a mulher também teve um aumento de mais ou menos 30%, né? Sim, sim. Tudo, né? Mas é o que eu falei. A partir do momento que você cria mecanismos que você dê a atividade, né? Use a terapia ocupacional, que a criança seja ativa, canse, vamos falar assim, cansar a criança. Você, viu, se você dá uma canseira nele, 7 horas, 8 horas da noite, tá dormindo. Dorme até outro dia de manhã, tranquilo. Agora, se deixar ocioso, dorme durante o dia, acorda meio-dia, depois dorme de novo à tarde. À noite não vai querer dormir, vai virar lobisomem, né? Ficar a noite inteira rodando. Mas então não adianta. É os nossos hábitos que tem que ser mudados. A gente deixou, né? Deixou que, vamos falar assim, ao Léo, né? Deixou rolar. E hoje a gente paga por isso. Felizmente a gente está pagando aí pelo descuido de anos, né? De falta de convivência familiar. Hoje, com a pandemia, temos que viver familiarmente, né? Então você já não tem aquele jogo de cintura, não tem a mesma pegada, né? Antigamente o pai sentava para jantar, os filhos sentavam junto, né? Ficou muitos anos sem isso. Hoje virou comum de novo. O pai está na casa, os filhos estão na casa, a mãe está na casa. Então, cria-se um certo atrito até que torne-se hábito novamente. Acredito eu que seja isso, né, Carol? Isso, sim, muito disso. E também, sabe qual que é a diferença, Márcio? Que antes a violência contra a criança não era considerada violência. Era uma coisa normal. Então, hoje em dia, existem os dados, existe o conceito de violência contra a criança. Antes não era considerado, né? Antes podia arrebentar o filho, que estava tudo certo. E se você tem que apanhar junto. Se for falar, então traz aqui para apanhar junto com você, né? Então, hoje em dia, existe sim relatos, né? E a consideração de que aqueles atos são de violência. Antes não era considerado violência, né? Então, isso mudou bastante. Tem mais uma perguntinha ali. Olha lá, essa é direcionada para mim, a Vânia Teveira. Márcio, os jovens terão cursos técnicos profissionalizantes para desenvolver mão de obra e ter uma profissão? Na realidade, Vânia, é o que eu falei aí, ó. A gente vai criar mecanismo aí dentro do nosso plano, do nosso governo, né? O plano de governo já existe, nós já temos já o plano. A gente vai criar mecanismos dentro do governo, né, municipal aí, para que se crie novamente esse hábito, né? Eu chamo de hábito porque eu aprendi assim. A minha vida, eu sou um profissional hoje da área de saúde, eu sou um prático de farmácia. Então, tudo que eu aprendi trabalhando. Eu não tive a chance lá atrás, quando eu comecei, eu não tive a chance de fazer uma faculdade igual é hoje. Você tem N, né, chances de fazer uma faculdade, perto. Faculdade de farmácia na minha época, medicina, então eu nem pensava. Medicina era só boy que fazia. Farmácia, chefe, tinha só em Piracicaba. Eu tinha que trabalhar, eu era rimo de família. Então eu aprendi com a vida. Então eu sei o quanto é difícil para um jovem hoje não ter uma profissão.
E outro agravante, não adianta ele ter uma profissão errada. Entendeu? Às vezes, vamos fazer curso sei lá, de elétrica, alta tensão. Só que na cidade não tem elétrica de alta tensão. Então não adiantou nada o curso que ele fez. Ele vai ter que sair daqui para Santos e para São Paulo para procurar um emprego, vai gastar, então, dos 1.500 que ele ia ganhar, ele já vai gastar 700 de alimentação e combustível. Não vira em nada. Então, o poder público, ele tem que enxergar essas dificuldades e trazer cursos, né, e trazer indústrias, inclusive, né, porque não adianta você dar o curso e não ter emprego. É terrível isso. É pior ainda. Então, você tem que criar o curso de coisas que já tenham ou que estejam dentro do plano de vir. Para que a hora que chegar, tipo, uma empresa de montagem de máquinas. Então, tem que fazer um curso de montagem de máquinas. Para que a hora que a empresa venha, já tenha o profissional na cidade. Porque é terrível. O jovem ocioso, ele gera vários problemas dentro da cidade. Entendeu? Tipo, se ele começar a fazer cursos com 14 anos, 15 anos, com 18 anos já vai ser um profissional. Entendeu? E o curso ele tem que ser ligado à indústria. A indústria tem que dar a chance do primeiro emprego para esse jovem. Então, essa pergunta dela é bem contundente e ela é necessária. Sim, a gente vai escolher a dedo os cursos para que esse jovem trabalhe aqui na cidade. Não precise nem ir para Sorocaba. Eu quero o jovem trabalhando aqui. Nós temos aqui hoje, nós somos, né, a cidade do minério. Eu acho que dentro do país inteiro não tem uma cidade que tenha tanto minério que nem a gente tem, que tem a mineração. E nós não temos o curso de técnico de mineração aqui. Não tem lógica para mim, entendeu? O primeiro curso que tinha que ter aqui é técnico de mineração. Porque se tem minério, você vai fazer o quê? Então, a gente tem que trazer isso, trazer a escola técnica para cá. Primeiro curso, nós temos minério aqui, se não me engano, para 400 anos, entendeu? De mineração, de extração. Então, nós vamos precisar de, pelo menos por 400 anos, vamos precisar de técnico. Então, a gente tem que formar técnicos aqui. A gente tem técnicos de Minas Gerais que vêm trabalhar aqui. E temos pessoas aqui da cidade que não são técnicos, eu não consigo acreditar nisso. Então a gente tem que realmente fazer isso. Fora outros, né? Esse é um deles que é o principal no meu ver. Porque se nós temos mineração, temos que ter pessoas, né, formadas, especializadas na área de mineração, né? Agora vamos trazer especialista em ouro se a gente não tem ouro aqui na cidade. Então não adianta. Tem que trabalhar em cima do que a gente tem, primeiramente. Então eu acredito que na nossa hora, na hora certa lá, a gente vai estar aí vendo isso e com certeza vamos estar dando uma atenção muito especial a isso. Muito, porque eu não quero. Nós temos aí o problema já vou dar uma estendidinha aqui, que a Lu já deixa você falar. Que é uma coisa que me incomoda muito. Às vezes o pessoal vai reclamar, fala, Márcio, você, um dia, quando você puder, resolva o problema do ônibus. Nós não temos problema de ônibus. Nós temos problema de falta de emprego. Se todo mundo trabalhasse aqui na cidade, o ônibus ia vazio para Sorocaba. Ia custar R$2 a passagem, porque ninguém ia para lá. Entendeu? Agora todo mundo trabalha lá. Então vai lotar o ônibus. Você pode pôr 50 ônibus por dia, vai lotar os 50, porque todo mundo trabalha lá. E quanto mais facilidade nós dermos para ir trabalhar em Sorocaba, menos recursos a cidade vai ter. Não se gera emprego. Está todo mundo trabalhando e gastando lá. Entendeu? Então, é a famosa bola de neve ao contrário. A bola de neve está subindo a montanha e está atropelando nós, que estamos aqui em cima da montanha. Então não pode. O que tem que ser feito? Gerar emprego aqui, o pessoal trabalhar aqui na cidade, gastar aqui na cidade, para que se gere mais emprego, para que se gaste mais ainda, para que se gere mais emprego, vira uma bola de neve para frente. Entendeu? Agora, essa que está vindo, ela está vindo engolindo a gente. Então, nós temos aí também o problema do comércio, né?
o comércio está murchando de um tanto e gerando mais desemprego. Hoje sofre muito o comerciante na cidade, devido, inclusive, né, pela pandemia. Hoje nós vamos ter aí uma quebra comercial enorme, que vai gerar um desemprego enorme, e não temos onde colocar esse pessoal. Aí o que vai acontecer? Vão procurar emprego em Sorocaba. O que vai acontecer? Vai lotar mais o ônibus. Entendeu? O cara que ganha 1.500 em Sorocaba, ele podia ganhar 1.000 aqui. Porque ele ia ganhar mais. O 1.000 aqui vale mais do que 1.500 em Sorocaba, porque ele gasta tempo, ele perde no mínimo 3 horas por dia, entre ônibus e translado. Aí alimentação. A segurança. Quantas mulheres eu escuto falar, nossa, eu tava voltando de emprego em Sorocaba, no ponto de ônibus, chegou 2 moleques e roubou meu celular. Então a cliente minha, ela perdeu 6 celulares desse jeito já. Então o que acontece? Além de tudo, a gente está sobrecarregando o sistema de segurança, saúde de outra cidade. E aí é o que eu falo sempre. Então nós não geramos, né, recursos para a cidade, e na hora que a pessoa fica doente, o que acontece? Ela usa a Santa Casa. Então ela não gera recurso e absorve recurso. Então nós temos 2 problemas gravíssimos para resolver. Então com esse trabalho que a gente vai estar fazendo aí, trazendo esse pessoal de volta, o cara ele vai ter até mais tempo para a família, não vai estar tão cansado, porque o cara sai 5 horas da manhã daqui para entrar às 8 no serviço de Sorocaba. Imagina o cansaço dessa pessoa. Ele tem que dormir às 9 da noite, não pode nem ver os filhos, não pode ficar com os filhos, porque ele tem que dormir, senão ele não acorda às 5 da manhã. Então é tudo prejudicial. No dia que a gente conseguir reverter a bola de neve, fazer a bola de neve andar para frente de novo, aí a nossa cidade muda. Com certeza, e não é longo prazo não, que nem o pessoal fala. Só em curto prazo a gente consegue resolver. Entendeu? Não precisa de muita coisa, não. Isso aí é só vontade, é só querer fazer que faz. E a gente quer. Desculpa, Galu, falei demais. Né? Não, isso você falou uma coisa muito pertinente para o meu interesse aqui em relação à infância e juventude, a questão do pai e da mãe trabalharem fora. Eu lembro quando eu estava com os meus filhos pequenos, eu tinha que trabalhar em Sorocaba, eu acordava às 5h30 da manhã, levantava os 2 filhos, com o outro na barriga, pegava o ônibus 6h20 aqui, deixava as crianças na escola às 7 horas, ia lá para chegar às 9 no trabalho em Sorocaba. Ficava o dia inteiro, pegava as crianças só às 6 horas. Então, das 7 às 6, olha quanto tempo, 11 horas, as crianças ficavam na escola. Sim. Na escola, né? Tipo, aí as crianças acabam sendo criadas por outros. Aí, é claro que numa birra no mercado, você não tem conexão com a sua criança. Não, né? Você não nem vive com a criança. A criança não sabe nem fazer um estranho para a criança. Eu percebo isso, que eu tive bastante dificuldades das conexões com os meus filhos, até eu entender muita coisa, né? Até eu conseguir evoluir bastante, vir para cá, para Salto de Pirapora. Aí, quando eu vim para cá, fundou o fórum aqui, vim para cá, eu economizei 3 horas. 3 horas não, era 2 para ir, 4 horas. Essas 4 horas eu fiquei com os meus filhos. Então, você ganhou na sua vida 4 horas. Agora você faz a conta, 4 horas por dia, quantas horas? São 120 horas mês. São 120 horas mês, são 1.500 horas ano. Pois é. Olha o que é isso, faz as contas, é muita hora. Você trazendo, sabe, a possibilidade da pessoa trabalhar perto de casa, você vai melhorar a família, vai melhorar a infância e juventude, vai melhorar tudo. A saúde da pessoa fica melhor, e ela ganha mais, entendeu? O financeiro dela, você sabe que, infelizmente, é assim. Se o seu financeiro tá ruim, o seu físico vai também ficar ruim, porque você não consegue desenvolver do mesmo jeito. O Marquinho deu outra aqui, ó. O Marquinho falou uma coisa que eu sempre falo. Ele copiou de mim, olha lá. Seria muito interessante
também a implementação do ensino de inteligência emocional nas escolas. Ao meu ver, deveria ser parte da grade. Deveria, Marquinho. Deveria mesmo. As pessoas estão descobrindo agora o que é inteligência emocional, né? Então, mas eu tenho estudado aí. Tem alguns métodos de ensino que incluem, que aliás são baseados em inteligência emocional. Alguns métodos, só que assim, algumas escolas de uma metodologia do Waldorf ou do Maria Montessori tem em Sorocaba, por exemplo, né? Mas ainda do Waldorf eu fui ver a mensalidade da escola em meio período gira em torno de R$1.000. E a dos Waldorf é tipo 2.000 para mais. Então, quem que vai conseguir, né? Então, um dos meus sonhos, Márcio, um dia, quem sabe, você consegue pensar aí, quando você for fazer parte da educação aí, é que implemente algumas ideias, não precisa ser totalmente, porque também existe um limite da lei, Marquinhos. Tem a lei, tem que autorizar também inserção de algumas coisas na grade curricular. Mas dá para começar no ensino que está dentro do poder do município, né, que é da primeira infância, a primeira fase do ensino, está dentro do poder municipal, né? E aí, sim, de repente, numa conversa com uma secretaria de educação e tal, inserir essa inteligência emocional, alguma coisa assim na grade das crianças, tá? Existem métodos de pedagogos muito renomados que utilizam isso como base. Porém, primeira coisa que a gente tem que entender, primeiro, quem tem que aprender isso são os adultos, então os professores têm que aprender, tá bom? Olha, você fazendo isso, eu faço questão de dar os treinamentos, gratuitos para os professores. Isso é bacana, a gente vai fazer um seminário. Vamos fazer um seminário sobre inteligência emocional. Sim, sim. Vai ser um compromisso, tá? Estamos fechando um compromisso público aqui agora. Tá, eu posso fazer dá até treinamento, Márcio, para inserir isso em relação à educação. E claro que, nossa, seria tão lindo se pudesse fazer os treinamentos com todos os funcionários da prefeitura, com todos os funcionários da saúde, todo mundo, o mundo inteiro. Todo mundo. O Davi mandou uma pergunta aqui, ó. É lógico, Davi, você me conhece, você sabe que eu gosto disso. Precisaria de um espaço, né, para encontro dos jovens, mas com monitoramento, atividades artísticas e tal, mas um espaço fixo e com seriedade. Na realidade, nós já temos o projeto, tá? O projeto ele já Calu sabe, ela vai fazer parte do projeto. Ela não sabe, ela está sabendo agora que ela vai fazer parte. Essa eu não estou. Vocês estão me comunicando agora, olha só. Ao vivo. Então, esse projeto nosso, ele já tem o espaço, já tem o nome, já existe o projeto. Calu já viu uma parte do projeto, inclusive me ajudou na transformação de algumas coisas. Esse projeto tem que ser mexido novamente com o quadro agora dessa inteligência emocional, que a gente está trabalhando isso também. Então, é tudo uma coisa, nós procuramos sempre o quê? Em todas as áreas, todas as secretarias, né? Pessoas que sejam jovens, ativas, que tenham vontade, que queiram ir para cima, entendeu? Mudar. A gente não está pensando em administração para 4 anos, 8 anos, a gente está pensando em administração para 50 anos. Não eu administrando, mas sim uma cidade administrável por 50 anos. Não adianta eu fazer, eu vou fazer isso só para os 4 anos, aí eu sair, acabou. Não pode. A cidade tem que continuar, eu tenho que sair, eu tenho que ficar lá 4 anos, se o pessoal quiser 8, alguém que venha, substitua a gente com a mesma vontade, com a mesma ideia de crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, uma cidade melhor, orgulho, né? Mais uma vez, diretriz 1, orgulho de ser cidadão salto-piraporense, essa é a nossa primeira diretriz. Isso ninguém tira da minha cabeça, ninguém muda. Eu acho que o orgulho é tudo. Pessoa que tem orgulho da sua cidade não vai prejudicar ninguém, nem a cidade, nem nada.
Entendeu? Então tem que ser orgulhoso. Eu moro em Salto Pirapora, gosto de Salto Pirapora, amo Salto Pirapora, vou lutar por Salto Pirapora. Se alguém vir chutar a lata de lixo aqui, vai arrumar encrenca comigo. Entendeu? Tem que ser assim. Entendeu? Não pode deixar a pessoa de fora vir estragar a nossa cidade. Vai lá, conversa, pô, meu, não faz isso. Aqui na cidade é assim, todo mundo colabora. Entendeu? Nós temos orgulho de ser cidadão salto-piraporense. Então, se quer vir para cá, venha. Né? O pessoal fala das chacras. Ah, nesse momento de pandemia, não tinha que deixar vir os chacreiros para Salto Pirapora. Mas como não? Eles pagam imposto. Quem paga imposto é cidadão. A casa é dele. Agora, na hora de pagar imposto, ele pode vir. Aí, na hora que tem um problema, ele tem que ficar lá em São Paulo. Não, não é assim. Ah, tem que fechar? Então São Paulo tem que fechar e não pode deixar eles saírem. Aí tudo bem. Mas nós, se ele saiu de lá, nós temos que receber. Ele é cidadão nosso. Ele paga IPTU aqui, ele paga, né, IPVA, paga compra no mercado aqui. E a cidade depende dele como cidadão. A gente não pode proibir a pessoa de entrar em nossa cidade. Esse é o meu pensamento, tá? Não é nem da equipe, nada. Esse é o meu particular. Eu acho isso. Né? Alguém pode discordar, tudo bem. Mas no meu pensamento é assim que funciona. Eu acho que se ele serve para pagar imposto, ele serve para estar aqui junto com a gente. Se ele paga imposto, a saúde daqui tem que aguentar ele também. A segurança daqui tem que aguentar ele também. Ele tem que ter água, luz, esgoto. Tem que ter tudo que um cidadão tem. Porque ele é cidadão salto-piraporense, ele só não mora fixamente aqui. Tem chácara, chacreiro, como a gente chama aqui, né? Mas ele tem os mesmos direitos, né, dos outros cidadãos. Né, Calu? E tem uma pergunta, essa é grande, lá, de Suzana. Esse vem com as perguntas boas normalmente, hein? Hoje nós temos muitos trabalhadores da nossa cidade que trabalhavam em Votorantim. Pergunto, o que impede que você tenha uma linha de ônibus que faça Salto Pirapora a Votorantim? Pela rodovia do Minério, para que essas pessoas não precisem ir até Sorocaba, tornar ônibus para Votorantim. É possível ou tem algum empecilho? Não, Didi, eu acho que o que acontece, tá? Eu não posso falar isso aí com extrema lealdade ao caso, mas eu acredito que seja o quê? A falta de pessoas, né? Porque as empresas de ônibus trabalham em cima de números. Tá? A população não é gente, vamos falar assim, é um número. Então nós temos 200 pessoas que vão para Sorocaba às 7 horas da manhã, ele põe 3 ônibus. Tem 500 que vai na hora do almoço, põe 10 ônibus. Se ninguém reclamar que vai para Sorocaba, depois tem que ir para Votorantim, eles vão pôr nenhum ônibus. E, funciona desse jeito, infelizmente é assim. Entendeu? Se ninguém reclamar, se ninguém fizer um abaixo-assinado, se ninguém pedir, não existe. Eles não fazem isso aí de bom grado. Porque eles trabalham em cima de números para quê? Para ganhar o financeiro. Toda empresa trabalha dessa maneira. Ela vai ver onde estão os números e a necessidade para suprir esses números. Então eu acho que tem que ser alguém ver realmente esses números e reclamar. Ir lá, pedir, lutar, brigar, às vezes, mas tem que ser reclamado, senão não vai ter mesmo. Olha, tem uma perguntinha aqui do Edson. Pais de filhos próximos, menos risco de problemas de violência familiar. Isso é realmente. Falamos agora, né, Calu? Porque voltar à tradição. Voltar ao que era antigamente. Viu? Olha lá. Olha a Aparecida. Uma fofa. É parceira. Sarojaram. É isso aí. É nós criarmos, né, o hábito de família, novamente. Conviver em família, sentar à mesa em família, comer junto, dormir junto, acordar cedo, entendeu? Voltar. Eu acho que essa pandemia serviu para alguma coisa, para juntar algumas famílias. Tá? Estava muito largado, muito espaço, muito... perdeu-se, né, o convívio familiar. Isso não pode, o convívio familiar é muito bom. Nós perdemos por trabalho, né? Tivemos que trabalhar. Eu brigo muito por isso. Eu falo que eu quero que meus filhos tenham muito mais chance de viver do que eu, porque eu praticamente eu só trabalhei minha vida inteira. Tudo que eu lembro era trabalhando. Eu não consigo lembrar
são poucas coisas que eu lembro que eu não estava trabalhando. Entendeu? Então a minha vida foi criada, a sua também, Calu, eu sei, eu conheço a história, né? Outros amigos de convivência nossos viveram esse momento nosso, que foi de trabalhar, né? Nossos pais também trabalharam muito para dar o pouco que a gente teve, mas nós trabalhamos mais ainda, acredito eu, né? Porque a vida virou essa loucura de informação, muita tecnologia, e acabou crescendo muito a responsabilidade de se viver, né? E a gente agora tem que lutar pelo contrário, vamos ter que criar uma cidade. Eu falo que eu quero uma cidade tecnológica, né? Quero Salto Pirapora tecnológica, mas eu quero uma tecnológica humana, entendeu? Que exista a, a mistura, né? Homogênea de tecnologia e humanidade, que possa se voltar a viver em família, que possa ir para a praça, sentar lá, vai estar com o tablet na mão, não tem problema, mas sentou na praça, tá a família, entendeu? Conversando, vivendo novamente. Nós somos uma cidade linda, então nós temos que preservar isso, né? Vai, Calu, dá o pitaco aí. Então vamos lá. Bom, eu acabei nem falando, né, da evolução nós já vamos para as perguntas, para o bate-papo, ficou a parte mais gostosa da história, né? Mas eu queria só ressaltar aqui o quanto evoluiu a nossa lei, né? Até chegar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, a primeira, para você ter ideia, a primeira lei que surgiu em benefício da criança e do adolescente foi em 1726, que era a lei que instituía a legalidade às rodas da criança enjeitada. Em 1726. Então era assim, olha a proteção à criança e do adolescente, hein? As mães solteiras que tinham filhos e não podiam criar, e pensa em 1700, né? Elas deixavam lá a criança numa roda, naquela roda, era uma roda, era como uma passagem secreta, então a mãe não se identificava e deixava a criança, abandonava lá, e do outro lado, dentro da casa, que era uma instituição, se pegava as crianças. Então, era essa o máximo de proteção que a criança tinha. Depois, olha, ficou de quase mais de um século sem nada de lei para as crianças. Então, foi em 1890 que surgiu a primeira coisa em relação à criança e adolescente, que, na verdade, era o Código Criminal da República. Então, em 1890 se falou de criança, porque até então não era gente, né? Eram os enjeitados ou eram os filhos dos ricos. E aí, em 1890, surgiu a primeira expressão que falava de criança e adolescência. O que eles falavam? Que criança de 9 a 14 anos poderia receber pena por seus crimes. Então, olha só falou isso no Código Criminal, né? Então, e a partir de 14 anos já recebia crime de adulto mesmo, penalização de adulto. Depois, em 1921, evoluiu pra caramba, as crianças poderiam ser penalizadas com 14 anos. Então, abaixo de 14, então 9 anos não podia mais ser, era criança, era protegido, tá? Aí, em 1926, teve um caso de um menino que ele era engraxate, né? Era negro, com certeza, né? Era um negro engraxate que estava o Bernardino, e ele fazia serviço de engraxar sapatinhos dos bacana e tal, e aí um bacana foi lá, o menino engraxou o sapato, aí ele pegou e saiu sem pagar. Aí o menino ficou com raiva e tacou tinta na calça do bacanão que saiu sem pagar. E aí ele chamou a polícia e o menino foi preso, e foi preso numa cela com 20 detentos. O menino eu acho que ele tinha 12 anos. Aí ele foi preso com 20 adultos bandidos e ele foi violentado de diversas formas.
E então o corpo dele foi pegado e jogado lá, quase que morto, na rua. Tiraram o corpinho do menino e puseram na rua. E aí algumas pessoas encontraram e resgataram, e ele foi. Depois ele explicou para os jornalistas o que foi que aconteceu. Tá? Então, olha só o jeito que eram tratados os meninos, né? Então, aí, a partir disso, é que começou a se falar um pouco mais de criança, né, de adolescente. Aí, em 1927, se estabeleceu uma lei onde as crianças não seriam penalizadas como adultos, só a partir de 18 anos, tá? Bom, mas aí foi indo algumas coisas. Aí fundou a FEBEM, que era para proteger a criança, no fim era um centro de tortura, né? E aí tiveram diversas formas, né? Só em 1990 é que veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, 2 anos depois da Constituição Federal. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi baseado na Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Ele é praticamente uma cópia dessa Convenção Internacional. E aí, então, começou-se a tratar criança e adolescente como pessoas, como gente, né? E uma gente mais frágil, que precisa de cuidado. Então, estabeleceu-se aí, então, o dever do Estado, da família e da sociedade em proteger os direitos da criança e do adolescente. Né? Aí muita gente fala, não, o ECA veio só para deixar os meninos sem vergonha e tal. É quem não sabe, é quem não viveu quando não era o Bernardino. Quem não foi o Bernardino não fazia isso. Né? Ou o pai, a mãe que não tem limites, não sabe como pôr limites para os filhos, não tem conexão com os filhos, porque não sabe, a gente não aprendeu, né? Aí quer achar que a culpa é do ECA. Na verdade, a responsabilidade é nossa, né? Nossa, totalmente. Então aí veio o ECA, e aí desses 30, são 30 anos de evolução, e agora que a gente está criando conscientização, agora que as crianças estão sabendo, os adolescentes estão sabendo que existem direitos, mas também existem deveres. Então, os adolescentes não só são menores infratores, eles são também seres humanos com direitos e obrigações. Então, todo mundo fala, não, o ECA não deixa os pais educarem. Não é isso. O ECA deixa muito bem os pais educarem. E, aliás, também educarem. E então, a educação começa em casa, né? Eu sempre frisar isso aí. E aí não existe, o ECA não tem problemas. Os problemas são das interpretações equivocadas, as interpretações enganadas que nós temos dele. Né? Não, beleza. Calu, tá muito gostoso nossa conversa, tudo, mas já deu 1h20 aqui, né? Tarde, né? A gente vai ter que dar uma encerrada, né? Para o pessoal não cansar até. Queria agradecer muito aí sua presença, mais uma vez me ajudando. Vou contar mais vezes com você, inclusive aí para a gente fazer o desenvolvimento, né, desse novo projeto aí nosso, de inteligência. Aí, ó, o Davi agradecendo aí sobre a história. É muito interessante a gente saber da história das coisas também, o porquê que aconteceu, de onde veio. Mas aguarda você, Calu, uma próxima aí. Com certeza a gente vai ter um novo convite para você estar aqui com a gente nas lives. A gente tem muitas lives. Inclusive, eu queria dar aqui os meus parabéns, né? E um Deus abençoe muito grande aos avós. Ontem foi dia dos avós, como não teve live ontem. Deixei o parabéns para hoje. Muita saudade dos meus. Meus avós foram pessoas muito boas, principalmente minha avó. Cuidou muito bem da gente quando era criança. Mãe e pai trabalhavam. Quem cuidava era minha avó. Então, Deus abençoe, vozinha, onde ela estiver aí, continue orando por nós.
Ai, E até porque, né, a semana que vem, na nossa live, ela vai estar falando aí do Estatuto, né, do Idoso. É uma... Eu falo que uma cidade que não pensa no jovem e no adolescente não tem futuro, e uma que não pensa no seu idoso não tem passado. uhum, Então nós temos que honrar esse passado aí que eles trabalharam pela gente, criaram a cidade pela gente. Se a gente está aqui hoje, foi porque os idosos, né, da nossa cidade fizeram alguma coisa por nós. Não acertaram tudo, como a gente também não acerta tudo, mas tentaram e lutaram com muita braveza aí por uma cidade, principalmente aqui hoje. Salto Pirapora, ela é o que é hoje, devido a muitos, né, que lutaram por ela. Eu conheço a história de muitos. Então a gente vai estar falando aí do idoso e em breve também uma live que a gente vai estar, já está preparando, né, sobre o desenvolvimento e emprego, né, dentro do município. Essa live vai legal. ser interessantíssima, hein? É, não, não perco por nada. Não, vai ter possivelmente você volte nessa live, vai ter os meninos, Ai, né? lá vem eu de novo, eu quero assistir. Eu quero fazer pergunta. Desejo assistir uma pelo menos depois. Mas vai ser Uhum, interessante essa principalmente do idoso, é maravilhoso, né? A gente vai ter muita coisa, eu vou tentar trazer os meninos aqui, né, para colocar os netos no celular, para pelo menos colocar a carinha deles aqui e vir trocar uma ideia com a gente, pelo menos para dar uma boa noite, para eles entenderem e entrarem no nosso mundo também, né? Infelizmente legal. a tecnologia foi chegando e eles foram ficando para trás e a gente acabou esquecendo de ensinar, né, aos nossos idosos a usar a tecnologia que nós usamos hoje. E sobre o desenvolvimento e emprego vai ser maravilhosa. Essa vai ser top. É uma das Legal. melhores lives que sou eu. Faça aí os seus agradecimentos, sua despedida, e aí eu faço o encerramento depois. Gratidão de novo pela honra, né? É uma pena o Hollenberg não poder participar, queria muito estar ouvindo, e é uma honra ter vindo substituí-lo, né? Gratidão a ele por ter lembrado de mim, a vocês também, sempre estão lembrando, né? Gratidão a todo mundo que foi aí aguentando a minha voz de taquara rachada e eu me coloco à disposição para esclarecer as dúvidas que surgirem, né? Porque tem o pessoal que assiste a live depois. Se tiver perguntas, né, e for da área jurídica, da área do meu conhecimento, inteligência emocional, educação, pedagogia, pode mandar para mim que eu ajudo a responder, tá bom? Um grande beijo, abraço, gratidão, Márcio, e pode contar comigo sempre que precisar, tá bom? Abraço aí, Salto de Pirapora, pessoal que está aí por trás das câmeras, né? Todo mundo vê só a carinha do Márcio, dos convidados, mas tem uma turma aí atrás, ó, assim, ó, ralando. Então, gratidão, pessoal. Segundona brava. Pra todo mundo, né? Isso aí, É Calu. isso aí. Obrigado, meu amor. Uma ótima Valeu. semana a Obrigadão. vocês. Um beijo nas crianças. Deus abençoe Sim. muito aí pelo apoio sempre, tá? Falou. Então, pessoal, isso aí. Mais uma segunda, mais uma live. Muito boa, interessantíssima. Aprendi algumas coisas aqui. Eu espero que todos tenham gostado do assunto, né, da nossa conversa. Queria mais uma vez aqui reiterar o meu convite. Quem quiser participar da live, a nossa live é livre. Tá? Ela não é a partidária, não temos partido na live, não temos raça, tá? Não temos cor, não temos motivos financeiros, não temos nada. Quem quiser vir, pode me falar, participa junto com a gente, vai ser um prazer receber, tá? Qualquer e todas as pessoas interessadas nos assuntos. Quem tenha algum assunto específico, me chama para a gente poder fazer uma live.
tá? Nós temos muitas ideias hoje. Nós temos, para vocês terem noção, a gente tem uma preparação de mais ou menos 20 lives. Algum assunto aí de interesse público que alguém queira levantar, estamos aqui à disposição. Essa live ela serve para isso, entendeu? Para que a gente conviva e viva junto. Mais uma vez, a diretriz 1, tá? Que é o orgulho de ser cidadão salto-piraporense. Então, eu estou aqui a toda disposição, respondo a todas as perguntas pertinentes aos assuntos, tá? Não tenho problema algum em responder. E adoraria que mais pessoas viessem participar junto com a gente. A Mari acabou de entrar lá, dando os parabéns. Obrigado, Mari. Ótima noite. Um prazer receber você sempre com a gente aí. Agradecer também ao pessoal, como a Calu falou, eu não faço sozinho. Luísa Cavalari entrando lá, ela adora assunto de idoso, né? Ela tem lá os velhinhos lá, né? Maravilhosos, a tia, a avó, dá beijo nelas por mim aí. Então, pai, perdi o assunto. Então aqui, vamos finalizar, tá? Espero que todos tenham gostado aí da live. Semana que vem estejam aqui com a gente novamente. O assunto vai ser muito bom. Estatuto do Idoso. Vai falar aí as coisas que a gente pode fazer, deve fazer e vamos fazer. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe. Vamos lá. Todo mundo junto. Um abraço, um beijo. Uma ótima semana.